Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos e agradeço imensamente a presença de todos vocês numa semana que não é uma semana típica e normal, mas felizmente a gente consegue manter a nossa querida sessão geral do Hospital Procardíaco às quartas-feiras. Estarmos juntos nessa sessão via teleconferência, via videoconferência, e esperamos que essa parceria e essa dobradinha seja longeva e muito prolífica, que traga muitos bons frutos. Então, saudando o time do Total Core que hoje participa conosco, participou na semana passada, participa hoje, e saudando a todos os presentes, eu quero pedir a André Volchan que apresente a sessão de hoje e dê início aos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Boa tarde a todos. Boa tarde, nossos amigos de São Paulo. Nossa segunda sessão conjunta com o grupo do Total Core de São Paulo. Para nós é uma honra e um prazer muito grande poder estar iniciando essa parceria, que todas as quartas-feiras, então, a partir da última semana, nós teremos essa sessão conjunta com o grupo de São Paulo. Isso vai aumentar, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de crescimento de ambas as instituições. Alguns informes antes de nós começarmos a sessão de hoje. Nós teremos como agenda da semana que vem, eu já queria deixar anunciado em face do feriado de quinta-feira, e nesta sexta-feira, então, nós não teremos a sessão de Sexta Consciência. Na próxima semana, e aí, Teixeira, já anunciando com a antecedência devida, o nosso tema vai ser isquemia miocárdica, marcador ou fator de risco. Eventualmente, nós temos um caso que é trazido de alguma outra instituição parceira, e desta feita, através do Dr. Antônio Sérgio e do Dr. Rodrigo Botino, médico da unidade de emergência, nós vamos receber um caso do Instituto Nacional de Cardiologia. E, sem dúvida nenhuma, deve ser um caso bastante interessante, pois já foi, inclusive, motivo de sessão clínica em outras instituições. E na próxima sexta-feira, sem ser essa outra, nós teremos na sessão de Sexta Consciência, que é voltada a um tema gastroenterológico, o tema de hemorragia digestiva baixa na era da anticoagulação. Então, para nós, é uma honra muito grande receber os senhores. Eu vou chamar, então, o Dr. Luiz Antônio Campos, que vai nos dar a honra de moderar esta sessão, a quem eu peço que apresente os outros participantes. Eu quero dar boa tarde a todos, agradecer ao nosso coordenador científico André Volchan por mais essa oportunidade de estar aqui entre todos, moderando mais uma sessão clínica geral do hospital, e cumprimentá-lo também pelo auspicioso trabalho frente à nossa coordenação científica, ensino, pesquisa, inovação, extensão do conhecimento, fazem parte do DNA do Hospital Procardíaco, que no ano que vem completará o seu 60º aniversário, suas chamadas bodas de diamante. A sessão clínica de hoje é uma sessão muito importante e muito relevante, não que ela vá representar uma exceção ao contexto clínico dos pacientes cardiovasculares, notadamente portadores da doença aterosclerótica coronariana obstrutiva. Mas ela é muito interessante porque o contexto metabólico, as tomadas de decisão fazem parte do nosso dia a dia e, se não são críticas nas suas ações, elas são bastante complexas. Eu quero agradecer a presença de todos os senhores numa semana atípica para a nossa cidade, para o Estado e para o país, frente a essa grande paralisação da nossa economia, mediada, pasmem, por uma greve de caminhoneiros. O país não tem alternativas e contingências ao transporte das nossas
imensas riquezas. E isso faz com que esse lockout tenha ocorrido. A despeito de tudo, estamos todos aqui reunidos. Quero saudar os meus grandes amigos de São Paulo, do Total Core, dizer que nós temos o coração nos unindo. Aqui o hospital é pró-cardíaco, ou seja, muito focado na cardiologia, e vocês fazem parte do Total Core, quase que totalmente ligado ao coração. Vi que o nosso querido Antônio Cláudio do Amaral Baruzzi sentado a essa sala, está de gravata, Baruzzi, então eu também coloquei a minha em sua homenagem. Não vou lhe dar um beijo na careca, como o Arnaldo fez em relação ao Marcos, primeiro porque você tem muito cabelo. Essa coisa de beijar homens não faz parte da minha, digamos assim, conduta habitual, mas dou um fraterno abraço a você e a todos os presentes nessa sala. A sessão de hoje, ela teria originalmente 7 debatedores, mas o nosso cirurgião, digamos, de referência, o responsável pela cirurgia cardíaca do hospital, Dr. Alexandre Siciliano, está no Instituto Nacional de Cardiologia, em sala operatória, e, consequentemente, ele não pôde estar aqui, me mandou essa mensagem há cerca de 30, 40 minutos, eu justifico a sua ausência. Teremos, portanto, 6 debatedores. 3 dos debatedores são convidados especiais do nosso hospital, médicos assistentes, ilustres cardiologistas que nos honram com a presença, se não no dia a dia do hospital, mas de maneira bastante frequente, bastante presente, e eu preciso inicialmente apresentá-los. Cláudio Benchimol. Cláudio, se você puder dar um pequeno aceno para o pessoal, muito obrigado. Professor de cardiologia da UERJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro titular da Academia Nacional de Medicina e um dos nossos mais referenciados médicos assistentes. Temos também, ainda na primeira fila, Marcelo Heitor Vieira Sade. Um adeuzinho, Marcelo. Marcelo é um grande cardiologista, indubitavelmente a referência no Rio de Janeiro em lípides, dislipidemias, portanto, nessa interface metabólica, e coordena no Instituto Nacional de Cardiologia o departamento desta área. E temos à minha frente, exato, Fabrício Braga da Silva, nosso ex e brilhante residente do Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ, os anos 97, 98, 99, 2 décadas, e hoje responsável pelo Laboratório de Performance Humana da Casa de Saúde São José, aqui bem pertinho no Humaitá, onde ele avalia, onde ele recondiciona, onde ele treina e, sobretudo, onde ele acompanha pacientes cardiopneumopatas, metabólicos e também atletas. Esses são os nossos 3 convidados especiais, e nós temos os 3 convidados da casa, do nosso house staff. Normalmente se fala a prata da casa. Acho essa expressão muito pouco valiosa. Eles são 3 joias da coroa que temos no nosso hospital. Doutora Denise Momesso, poderia ser uma alternativa, sobretudo para o doutor Luiz Antônio. Eu não vou falar a idade dele, mas é aniversariante do mês. Ele não gosta que fale a idade. Tem alguma dificuldade com essa revelação. Doutora Denise Momesso, um acenozinho, a nossa endocrinologista de referência, participa do dia a dia do hospital, não somente nessa consultoria em pacientes endocrinológicos e metabólicos, mas, sobretudo, nos orientando no ajuste glicêmico. Diabetes mellitus é um desafio a nós médicos e ela é a nossa grande orientadora. E à minha esquerda, inicialmente eu apresento Fernando Rangel, um acenozinho, Fernando, efetivamente um dos mais importantes e talentosos cardiologistas do Rio de Janeiro, talvez do Brasil, e que na unidade cardiointensiva do hospital há mais de 2 décadas é responsável por todas as ações voltadas à coordenação da rotina médica. E também é o preceptor, desde sempre, da nossa residência médica em cardiologia no hospital. E ao seu lado, Dr. Luiz Antônio Ferreira Carvalho, um acenozinho, Luiz Antônio,
que também dispensa apresentação, porque seguramente um grande cardiologista e intervencionista e que teve uma participação muito efetiva nesse caso clínico. Luiz Antônio coordena há praticamente 2 décadas o nosso laboratório de intervenção cardiovascular do Hospital Procardíaco. Chamo Hélder Conrad de Mello, médico plantonista da UTI cirúrgica do hospital, que fez a sua residência também conosco, mas, Fabrício, 1 década depois de você, 2007, 2008, 2009, na nossa instituição, e o Hélder acompanhou muito proximamente esse caso clínico, por isso ele será o apresentador. Esse caso clínico, ele não é da nossa instituição, por uma série de razões ligadas fundamentalmente à cobertura do seu plano de saúde. Nós não tivemos como trazer esse paciente para a nossa instituição. Conduzimos o caso, particularmente eu como médico assistente, num grande hospital do Rio de Janeiro e, obviamente, trouxemos o caso para nosso ambiente do Procardíaco. Vocês vão ver que é um caso que não tem grandes complexidades clínicas e, na medida que Hélder vá apresentando o caso, eu farei as interrupções devidas, primeiro solicitando a intervenção do nosso corpo de debatedores, depois da nossa assistência aqui na plateia e depois, evidentemente, em São Paulo. Eu apenas pediria que cada um de vocês se prendesse especificamente a comentários ou perguntas do momento do caso clínico, para que a gente possa ter um contínuo na sua apresentação. Hélder, muito obrigado por ter aceito esse convite e é uma honra podermos interagir novamente. Com certeza, uma honra estar trabalhando com o senhor aqui. Muito obrigado pelo convite. Tá? Bom, Você pode falar o título da sessão. Doença coronariana no paciente metabólico. Um desafio terapêutico. Vamos lá. Nosso paciente JPFJ, masculino, branco, 55 anos, nascido no Rio de Janeiro, comerciante casado. Tá? A queixa principal dele é dor no peito, tá? Em 25 de setembro. Bom, é um paciente que tem um histórico de estar 3 meses com episódio de dor torácica, em queimação e opressão, com irradiação para ambos os membros superiores, sobretudo o membro superior esquerdo, inicialmente associado a esforços físicos moderados e à ingesta de vinho. Esses sintomas progrediram, né, com surgimento de dor em repouso, de madrugada e a bordo de um avião. Tá? Bom, ele tem um histórico rico. É um paciente já com doença aterosclerótica coronariana crônica, já revascularizado em abril de 2002. E em novembro de 2002, ele fez uma síndrome coronariana aguda que fechou já um dos enxertos. A safena para a coronária direita que ele implantou em abril ocluiu, a mamária estava patente e foi feita então uma angioplastia no AVP de CX. O ponto importante é que ele oclui a safena para a direita, recentemente implantada, junto com o vaso nativo. E observem que a intervenção não contemplou esse vaso, mas sim um ramo ventricular posterior da circunflexa frente ao perfil anatômico da árvore coronariana. Esse é um dado também bastante relevante para que a gente não esqueça. Então, houve pleno sucesso, o paciente permaneceu assintomático. Também é um paciente com uma história rica de doença do ritmo cardíaco, já com 2 ablações de fibrilação atrial, que foi persistente com resultados insuficientes. Ele persistiu fazendo paroxismos de FA. Ele é diabético, insulino dependente, dislipidêmico, hipertenso, com história familiar positiva para doença coronária, com disfunção erétil e baixa adesão ao tratamento. Então, um ponto importante, homem de 55 anos, com todos os fatores de risco propensores à gênese da doença aterosclerótica, observem que apenas não há tabagismo. E o critério do diabetes mellitus é insulino dependente, que começa a expressão clínica da doença muito jovem. Estamos falando entre 2002 e 2017, 15 anos, ele tinha 40 anos de idade. Revascularizado, perde um dos enxertos, tem uma intervenção percutânea, evolui bem, mas o distúrbio do ritmo cardíaco também está presente. 2 intervenções percutâneas com resultados pobres.
O paciente persistiu com paroxismos de FA e todos os desdobramentos inerentes a essa condição clínica. Chama atenção para a baixa adesão ao tratamento. Vamos adiante. Bom, vamos discutir agora as medicações que ele fazia uso. Ele chega fazendo uso de enalapril, 10 mg por dia, sotalol, 240 mg por dia, rivaroxaban, 20 mg, aspirina, rosuvastatina, insulina e hipoglicemia anti-oral. Em relação à endocrinologia, essa era a prescrição do paciente. Um instantinho. Volta o slide anterior. Observem que no slide anterior, nesse slide, existe um IECA, um beta-block, digamos assim, focado à doença arrítmica, tem uma terapia antitrombótica bastante agressiva, dose plena de rivaroxabana com ácido acetil salicílico, usa rosuvastatina numa dose razoável e tem terapia insulínica e hipoglicemia antioral. Passo o próximo slide e aí eu peço a primeira intervenção, Antônio, com o microfone, para a doutora Denise Momesso. Eu fiz questão de transcrever a prescrição da endocrinologista, inclusive utilizando o nome dos medicamentos e não os fármacos que o paciente estava em uso. Eu queria que a Denise comentasse para nós essa prescrição. Para mim é um prazer estar aqui, obrigada também pela presença de todos. Então a gente vai falar, é um paciente que tem doença cardiovascular estabelecida, diabetes de longa data, mais de 15 anos com diabetes e que já vem com necessidade de uso de insulina. Ele tem na sua prescrição, está usando 3 classes de antidiabéticos e mais a insulina. E nessas 3 classes está incluída a liraglutide, que é o Victoza, e o Jardiance, que é a empagliflozina, que são 2 medicamentos que a gente tem estudos mostrando benefícios em pacientes com esse perfil, que é um perfil de diabetes com doença cardiovascular estabelecida. Tem a metformina também, que também tem benefício, o CAPEDES mostrou que tem benefício para pacientes com doença cardiovascular estabelecida. Benefícios esses eu estou me referindo além do controle glicêmico, né? E precisando de insulina Toujeo, a insulina Toujeo, ela é uma insulina que ela tem é um análogo de insulina, ela não tem pico de ação, ela tem uma duração de ação maior, em torno de 48 horas, isso faz com que você, em torno de 36 horas, é a mesma glargina, mas numa concentração maior, o 300, isso faz com que você tenha maior estabilidade, menos variabilidade da glicemia, e precisando fazer os bolos pré-prandiais de insulina ultra rápida. Me parece ser uma prescrição apropriada, a gente teria que avaliar a questão do controle da glicemia, mas que contempla medicamentos que seriam apropriados para esse perfil de pacientes com benefícios além do controle da glicemia. Então vamos avançar um pouquinho com dados relevantes. Só, você me desculpa, a única coisa que está faltando é a monitorização de glicemia, que é só antes do café e do jantar. Precisaria monitorizar também antes do almoço, para ele poder fazer o que a gente chama de insulinização basal bolos, antes das principais refeições, para aplicar a insulina Novorapid. Eu já vou ceder a palavra à assistência para perguntas e comentários. Depois vamos abrir para São Paulo, mas antes, esse diapositivo é fundamental. O próximo. Bom, em relação aos dados do paciente, exame cardiovascular dele normal, pressão 13/8, frequência de 65, raio-x normal, IMC de 31, hematócrito de 45, plaquetas de 250 mil, uma glicemia de 121 e uma glicada de 6,8. Colesterol total de 220, LDL 118 e uma creatina basal de 1,5. Então, Denise pode comentar, mas eu gostaria de ouvir os comentários de Marcelo Queria Assad. agradecer o convite, dizer que é uma honra estar com os nobres colegas aqui. E esse é um paciente do dia a dia, mas com um perfil muito grave de vasculopatia. Para a gente responder exclusivamente da questão do controle lipídico dele, a primeira informação que eu precisaria ter é qual era o basal dele de LDL colesterol. Se a gente utilizar o que hoje a gente recomenda para esse perfil de doente, que é reduzir 50% do LDL colesterol dele basal, dificilmente a gente vai alcançar isso com 10 mg de rosuvastatina. A grande mensagem é que esse doente com esse perfil precisa de estatina potente em dose máxima, a não ser que ele prove o contrário, que ele não aguente, não tolere. Então esse paciente de cara eu teria iniciado ou uma torva 80 ou uma rosuva 40 já associado ao ezetimiba pelo seu perfil de gravidade vascular. Lembrando que ele usava 10 miligramas de rosuvastatina. Ele usava 10 miligramas. Se você quiser usar o valor numérico do alvo, esse paciente é um paciente muito alto risco. Sendo muito alto risco, o LDL dele deve ser 50, pela nova
atualização da nossa diretriz. O grande questionamento que a gente vai ter é em relação a esse paciente precisar ou não de um inibidor de PCSK9 no futuro. Esse é o grande questionamento que a gente vai ter, mas tem que dar uma chance para ele em relação à resposta terapêutica. Então, a primeira informação que a gente precisa ter, qual era o LDL basal. Segundo, quanto tempo ele estava exposto a esse incremento da dose da rosuvastatina associado à ezetimiba. Lembrar que não adianta dobrar estatina, seja ela qual for. Quando a gente dobra a estatina, no objetivo de alcançar um alvo terapêutico, a gente está incrementando uma redução em torno de 6% apenas de redução. Isso é muito aquém para um doente com esse perfil. A gente tem que tratá-lo de forma agressiva. E complementando o que a Denise falou, eu acho que agora a abordagem do ponto de vista endocrinológico dele está perfeito do que a gente tem hoje de informação. A empaglifosina e a liraglutida são as únicas drogas que podem contribuir para a mudança de desfecho duro num perfil grave como esse doente. Eu acho que agora ele está bem tratado nesse aspecto. Muitíssimo obrigado, Marcelo. Eu queria apenas dizer que os dados pregressos desse paciente eu não possuo. Eu recebi no consultório e o que vocês estão vendo aqui é a minha consulta médica no ambiente do consultório. E a partir desta consulta, eu tive uma tomada de decisão, que é o que nós vamos discutir. Alguém da assistência quer fazer algum comentário ou pergunta sobre até o momento da evolução do caso clínico? A pleiade de antidiabéticos que ele vem tomando, tanto de insulina como antiorais, se está conseguindo manter o paciente regular com boa glicemia ou se tem picos de ou hiper ou hipoglicemia? Excelente questão. Ao grupo de São Paulo, Dr. Renato Kovac, professor de todos nós, acabou de tecer a sua pergunta e comentário. Esse comentário é realmente importante, porque a gente tem ali uma hemoglobina glicada de 6,8, que está apropriada para esse perfil de paciente, que é um paciente já com doença cardiovascular estabelecida e diabetes de longa data. A gente pode manter a glicada em torno de 6,5 e 7. Os estudos mostram... exatamente. A questão é que a gente precisa ver como está a variação da glicemia, a variabilidade glicêmica e a hipoglicemia. Se ele estiver tendo grande variabilidade glicêmica ou alta taxa de hipoglicemia, apesar de estar sendo mantido na média, isso confere um aumento de risco cardiovascular. Então, isso é importante, por isso que tem que ter monitorização também da glicemia nesse caso. Dr. Evandro Tinoco Mesquita, nosso diretor clínico. A indústria farmacêutica tem trabalhado muito para simplificar o diabetes para o cardiologista. Não é? E, obviamente, os remédios estão aí e há um grande interesse que a gente prescreva esses remédios em associação e, obviamente, respeitar com o endocrinologista quando precisar insulina. E isso é absolutamente algo, hoje, extremamente questionável. A gente tem que aprender, como cardiologista, a fazer triagem, ter uma primeira abordagem, mas muitas das vezes a importância da complexidade dessa doença, que é uma doença sistêmica, ela não está só no vaso e nem está só no coração, mas é uma doença sistêmica, ele exige isso, alta competência como um cogerenciamento do endocrinologista e também uma grande participação hoje do lipidologista. A lipidologia, não é, ela virou realmente uma grande ciência, não é? E num doente como esse, hoje, informações sobre o comportamento da LPA também e das apolipoproteínas são partes importantes na hora que a gente vai terapeutizar esse doente. É só uma observação. Muito bem. Dr. Roberto Gamarski solicitou a palavra. O Roberto, para o grupo de São Paulo, ele é um dos responsáveis pela rotina clínica da nossa unidade semi-intensiva do 3º andar do bloco novo do hospital, coordenado pelo Dr. Jorge Sabino, que está lá no finalzinho da sala. Sabino, dá um acenozinho para os nossos amigos de São Paulo. Roberto. Bom, bom dia. O Marcelo falou uma coisa importante, né, do benefício cardiovascular da empaglifosina, né, desde o estudo EMPA-REG. O questionamento é assim, só que desde o estudo EMPA-REG, né, mostrando benefício cardiovascular, né, além dos benefícios da redução glicêmica, o estudo feito com as outras glifosinas também foram feitos. O estudo
Canvas, né, com a canaglifosina, mostrou também benefício cardiovascular, né, apesar de outros eventos adversos que surgiram, questões de risco de amputação em pacientes, né, com doença vascular periférica, etc. Então, apenas assim, perguntando ao grupo se a gente não está diante de um efeito de classe, né, das glifosinas, né, esse benefício cardiovascular, e não apenas considerar a empaglifosina. Isso é Posso responder? Denise primeiro, Marcelo depois, ladies first. Esse, na realidade, a gente vai ter agora o estudo que vai ser no ano que vem, né, aberto com a dapaglifosina, que é o próximo. A gente provavelmente vai confirmar que deve existir um benefício de classe, mas a gente ainda não tem essa informação confirmada, digamos assim. Do Canvas, sim. Do Canvas já foi publicado, já está confirmado. A grande diferença da canaglifosina para a empaglifosina é o perfil de segurança. Na canaglifosina, no estudo Canvas, mostrou que teve um aumento importante de amputação. Isso é um efeito adverso que a gente não pode, digamos assim, aceitar para os pacientes com diabetes. Por conta disso, no que a gente tem hoje disponível, das duas glifosinas com benefício cardiovascular comprovado, que é a cana e a empaglifosina, a preferência é pela empaglifosina pela segurança, não só pelo benefício. Marcelo. Efeito de classe tem que ser testado na mesma população, demonstrando a mesma eficácia e mesma segurança, coisa que a gente não tem ainda. O Canvas é diferente do EMPA-REG em algumas características. Não houve diferença de mortalidade cardiovascular no Canvas e houve 38% no EMPA-REG. O Canvas demonstrou o que os outros estudos, inclusive estudos retrospectivos, também estão tendendo a demonstrar, que é a diminuição da internação por insuficiência cardíaca e proteção renal. Isso parece ser uma coisa que vai caminhar na mesma linha, mas desfecho duro a gente precisa testar efetivamente. Como a Denise falou, o Declare deve ser liberado, Denise, agora no ESC, no segundo semestre. E a gente vai ter informação da dapaglifosina em relação a isso. Para quem não conhece, o Freestyle Libre é um sensor de glicemia que você coloca no subcutâneo e ele mede a glicemia intersticial, que é diferente da glicemia capilar. Isso é importante da gente saber. Glicemia capilar para intersticial pode ter uma diferença de até 10 a 15% do resultado. E ele, sim, ele é benéfico para esses pacientes, esse perfil de pacientes, porque eu consigo ver glicemias ao longo de todo o dia, não só 3 pontos, como seria o ponto que ele faria quando ele faria glicemia capilar. Então, a gente consegue fazer uma maior monitorização da glicemia e avaliar melhor a variabilidade glicêmica, sabendo que existem essas diferenças entre as fontes que a gente está monitorizando. Obrigada. Pode ser desvio padrão. Não necessariamente, pode ter uma diferença. Para baixo ou para cima. Porque é sangue intersticial, no máximo, e até 10%. É 10 a 15% dependendo do valor, desculpa. Isso porque é sangue intersticial e não capilar. Isso é do método. Para hipoglicemia é complicado. Quando a gente começa a ter muita hipoglicemia, tem que confirmar na capilar. Ele está com uma hemoglobina glicada de 6,8. A gente tem 3 grandes estudos que avaliaram o controle glicêmico em paciente com doença cardiovascular estabelecida, que é o ACCORD, o ADVANCE e o VADT. E o que eles mostraram que para esse perfil de paciente que já tem diabetes de mais longa data e tem já doença cardiovascular estabelecida, não há benefícios em a gente reduzir a hemoglobina glicada abaixo de 6,5. Na verdade, você pode até ter um aumento do risco que foi o que a ACCORD mostrou, um aumento de risco de mortalidade às custas da hipoglicemia. Mas, por outro lado, num outro perfil de paciente, que é um perfil de paciente com diabetes de início recente e que não tenha jovem e que não tenha doença cardiovascular estabelecida, nesse sim a gente tem benefício em colocar um controle glicêmico mais estrito, e aí talvez abaixo de 6,5, que foi o que o KPDS mostrou. Então, eu estaria satisfeita desde que a variabilidade glicêmica não tivesse sendo alta e não tivesse hipoglicemia. Respondendo bem rapidamente a segunda pergunta, eu concordo que existe sim um marketing muito grande em cima desses medicamentos, eles têm benefícios comprovados, mas a gente tem outros medicamentos que também têm benefícios e que talvez não tenham estudos, e que não vão ter estudos como esse do EMPA-REG, como, por exemplo, a metformina, que deve ser mantida nesses casos. Então, para a gente também não generalizar, digamos assim. Mas concordo que os outros, além do que o que a gente precisa é controlar a glicemia, né? Isso tem que estar bem controlado e a gente não consegue, nesse paciente, não vai conseguir só com 1 ou 2 medicamentos, tá? Muito obrigado, Denise. Eu gostaria, então, que fosse passado o próximo diapositivo. Próximo. Pode passar o próximo, pode passar. Aí temos o eletrocardiograma do paciente. Eu queria chamar a atenção dos nossos residentes
de cardiologia presente. Esse eletro foi feito no consultório, então é um eletro de apenas 12 derivações em repouso. Ele não tem V3R, nem V4R, nem V7 e V8, que os nossos residentes realizam seguidamente na sala de emergência, sem nenhuma falha. Doutor Fernando Rangel, gostaria que o senhor comentasse o nosso eletrocardiograma. A calibração ficou clarinha, mas ela está antes de cada primeiro complexo. Obrigado pela oportunidade. Então, o eletrocardiograma desse senhor, nós podemos ver que ele se encontra em ritmo sinusal. Ele se encontra em ritmo sinusal, com uma frequência em torno de 60 e poucos. O eixo elétrico em torno de mais 75. O intervalo PR desse paciente está em torno de 0,20, deve estar tomando beta-bloqueador. Ele toma sotalol, melhor dizendo. O intervalo QT, o sotalol costuma prolongar, ele tem 0,44, está no limite. 60 batimentos, o intervalo PR em torno de 0,44, 0,45, está dentro do limite superior. A frequência 60 fica o QT igual ao QTC. Ele tem, nós podemos dizer que ele tem baixa voltagem, ele tem obesidade metabólica, ele tem alterações, o eletrocardiograma mostra alterações na repolarização ventricular, ele tem um segmento ST bem aplanado em D1 e AVL, e também com alterações na parede anterior. Esse eletrocardiograma foi em vigência de dor torácica? Não, foi sem dor no consultório. No consultório. Ele tem alteração de repolarização ventricular também aqui na parede anterior, uma retificação de ST, aqui bem retificado, sugerindo isquemia crônica, bem retificado. Eu diria que tem um eletrocardiograma, então, em resumo, não tem sinais de sobrecarga cavitária, ele não preenche critérios de aumento do ato esquerdo, nem de HVE, mas eu diria que ele, resumindo, baixa voltagem, ritmo sinusal, tom de 60, alterações eletrocardiográficas da parede anterior e lateral alta, sugerindo isquemia aqui, com onda T invertida também, e repolarização na parede anterior alterada também, sugerindo processo isquêmico crônico. Não tem retiro aqui. Não tem. Muito obrigado, Fernando. Professor Dirson de Castro Abreu, quer fazer algum comentário adicional a essa descrição? A única coisa que eu acho um pouquinho mais é que o ST está um pouco achatado em D1, mas o eixo elétrico, inclusive, está um pouco menos, porque nós vemos qual que é, está perpendicular ao plano de D1. E eu seria, como o doutor Fernando disse aí, eu diria uns 30 a 40 no máximo. A escola mexicana não aceita eu com mais de 5 graus. E é por isso que eu faço esses comentários. Muito obrigado, professor. Eu agora passo a palavra a Cláudio Benchimol. Eu só queria perguntar uma coisa. Esse paciente tem doença. Primeiro eu queria agradecer o convite, me sinto muito honrado de estar presente aqui. Esse paciente eu vi que tem uma creatinina de 1,5, né? Muito importante esse comentário. Qual é a taxa de filtração glomerular dele? Esse dado no consultório, se a gente fosse calcular pela faixa etária, enfim, ele estaria numa situação limítrofe, mas 1,5 de creatinina, com 55 anos de idade, diabetes, efetivamente a gente pode se preocupar. Esse é um dado muito importante. Num paciente que tem uma angina... Mais perto. Num paciente com angina instável, como esse paciente tem, eu acho que qualquer prova que provoque isquemia, para provocar isquemia nesse paciente, a gente não tem dúvida que ele tem doença coronariana. Eu partiria direto para uma coronariografia e não tentaria fazer nenhum outro exame, a não ser um ecocardiograma para avaliar a função ventricular, que com isso a gente pode poupar contraste durante o cateterismo desse paciente, que é muito importante um paciente que tem uma função renal ligeiramente alterada. Então, eu faria diretamente uma coronariografia e, se necessário, abordaria percutaneamente esse paciente. Muito obrigado, Cláudio. Chamando a atenção que o paciente tem doença coronária grave, obstrutiva, antiga, com 2 intervenções, perda de um enxerto para a coronária direita, junto com o vaso nativo. E numa classe funcional incapacitante.
A nossa conduta foi a internação do paciente. Eu apenas acrescentaria que o eletrocardiograma, muito bem descrito por Fernando e pelo professor Dirson, apenas não mostrava alterações agudas da repolarização em que nós tivéssemos a preocupação com uma injúria miocárdica ou uma síndrome em curso trombótico. Nós optamos em internar o paciente e conduzir inicialmente com um ecocardiograma, evidentemente sem estresse. Vamos ver o exame? Arnaldo, por gentileza, pode nos mostrar? Bom, esse é um corte longitudinal, um eco transtorácico. A gente vê aparentemente o ato esquerdo um pouquinho aumentado, nenhum refluxo importante, só uma insuficiência mitral leve. E reparem vocês que o anel... Volta lá um minutinho. Antônio, por favor. Talvez tenha uma leve hipertrofia que, além da cardiopatia isquêmica dele, pode ter a ver com o diabetes dele, mas reparem vocês que o relaxamento do ventrículo esquerdo, só pelo BI, a gente vê que está diminuído. Normalmente, quando a válvula mitral abre, a gente tem uma excursão maior do anel mitral. Esse é um corte transverso, a válvula aórtica abre normalmente, nada demais, função do VD aparentemente normal. É um corte transverso que a gente vê a nível dos músculos papilares, que a gente vê que realmente a cavidade é pequena, corroborando, apesar de não haver no eletro, um certo grau de hipertrofia concêntrica do VE. Esse é um corte fluxo na pulmonar, nada demais, e um corte apical, parecendo duas câmaras, que a gente não vê nenhum déficit segmentar. Isso que é o mais importante no caso aí em questão. Um corte apical um pouco inclinado, chamando a atenção realmente da espessura miocárdica, uma contração normal. Bom, o Doppler tecidual... Volta lá. Bom, o Doppler tecidual mostrava curvas de boa amplitude, mostrando uma função sistólica muito boa. Muito obrigado. Então, nosso querido Tiago já levantou a mão. Pode fazer um acenozinho para a nossa equipe de São Paulo. Tiago foi nosso residente do Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ em cardiologia e é atual residente de ecocardiografia do nosso Hospital Procardíaco, discípulo de Rabichovski e médico plantonista da nossa unidade de emergência. Tiago. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta que me veio à cabeça. Quanto à doença arterial coronariana prévia já ser doença estrutural e a troca desse beta-bloqueador aí do Sotalol por um outro beta-bloqueador, e se teria indicado por doença arterial coronariana ser considerada doença estrutural o uso de amiodarona nessa prevenção aí da fibrilação atrial paroxística. Observe que essa foi uma consulta no ambiente do consultório, seguida por internação hospitalar. Obviamente que sem nenhum tipo de alvoroço, nenhum tipo de ação mais intensa, mas o paciente reuniu a família, preparou as suas coisas e foi para o hospital. Então, no hospital, nós procedemos dessa maneira, daqui a pouco veremos. Fernando Rangel, algum comentário adicional? Tem sim, obrigado, Luiz. Eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre a síndrome metabólica e o coração, que esse caso é um exemplo muito nítido disso. A síndrome metabólica, ele tem 3 componentes da síndrome mais a obesidade, ela é hipertenso, diabetes, lipidemia, triglicerídeos a gente não me lembro de ter visto, mas deve ser HDL baixo, triglicerídeos altos, e naturalmente tem um LDL que está sendo medicado. E esse paciente, com essa síndrome metabólica, 3 componentes mais a obesidade, existem evidências até experimentais que a síndrome metabólica tem um impacto fortíssimo na aterogênese, mas também na descompensação da doença coronariana com instabilidade da placa. Tem estudos com OCT coronariano demonstrando uma prevalência muito maior de capa fibrosa fina no ateroma em pacientes com síndrome metabólica do que pacientes sem síndrome metabólica. Isso é uma coisa interessante. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, que o ato esquerdo é um pouco crescido no eco, existem estudos também demonstrando que fatores de proliferação estão aumentados, como o TGF-1, em pacientes com síndrome metabólica versus síndrome não metabólica, pacientes sem síndrome metabólica. Então, a síndrome metabólica, ela aumenta o risco de dilatação e fibrose do átrio e aumenta a atividade inflamatória, porque a PCR tem um aumento sequencial
à medida que aumenta o número de fatores de risco da síndrome metabólica. Então ele é mais inflamado, tem mais fibrose atrial, tem mais aterogênese e tem mais fibrilação atrial, pelo componente fibrótico também proliferativo. Muito obrigado, Fernando. Esse paciente foi internado e ele passou 12 horas com hidratação parenteral, com solução salina 1 mililitro por quilo de peso hora. Após essas 12 horas, nós interrompemos a solução salina, mantivemos com hidratação oral, a metformina já tinha sido suspensa a internação e ele fez o exame com 36 horas de internação, portanto, 1 dia e meio sem tomar metformina, até mais do que isso, 48 horas, porque ele já não tomou a dose da noite da metformina. Então, o preparo foi esse, Expedito, internado, num ambiente semi-intensivo, ele não foi para terapia intensiva, hidratação parenteral vultosa por 12 horas, por via oral por mais 24 horas, sem metformina. É exatamente o que eu ia comentar quando você, muito bem, chamou atenção por essa instância fundamental. Peço que o Luizinho apresente a coronariografia para que a gente devolva o Total Core antes da nossa assistência. Primeiro, obrigado pelo convite. Segundo, mandar um abraço ao meu amigo Expedito, grande corintiano, sentado aí à frente. E, pô, Expedito, eu estava aguardando isso como comentário meu aqui, eu ia fazer... Agora fiquei só praticamente com a parte anatômica aqui para falar. Mas, além da parte anatômica, outra informação importante do ponto de vista de profilaxia de nefrotoxicidade, ou da possibilidade de nefrotoxicidade pelo contraste, num paciente como esse, é a informação se esse paciente tem proteinúria ou não tem proteinúria. E essa informação nós não tínhamos até esse momento. É um diabético, insulino dependente, com 1,5 de creatinina, em que a presença de proteinúria também aumenta a probabilidade de nefrotoxicidade pelo contraste. Bom, após o preparo e a tentativa de utilização de um contraste isosmolar, na expectativa que isso também tenha um impacto na prevenção de possível insuficiência renal induzida por contraste, a gente levou esse paciente à coronariografia. A injeção na coronária esquerda, o Helder podia até apontar para a gente, essa imagem parada, a gente vê uma lesão grave no tronco da coronária esquerda. Helder, leva o cursor. Próximo à sua bifurcação. A descendente anterior, ocluída logo após a sua origem. Essa é a circunflexa. Um primeiro ramo marginal com uma lesão crítica. Uma primeira marginal com uma lesão crítica, uma lesão segmentar. Um ramo marginal bastante extenso. E uma artéria circunflexa com algumas irregularidades parietais, em que a gente vê que é uma artéria circunflexa de grande importância anatômica, uma vez que a gente vê um ramo aqui para um ramo ventricular posterior da circunflexa. É o seguinte. Uma injeção na coronária direita, mostrando um grau de doença difusa e uma oclusão da coronária direita. No seu terço médio, com alguma circulação colateral para a descendente posterior. Tínhamos a informação prévia da oclusão do enxerto para a coronária direita. E do próprio vaso nativo em 2002. Lembrando que aquela VP da circunflexa tem uma endoprótese. Mas estava muito difícil de mostrar aqui, né? A gente tem que mostrar o que veio. Injeção na mamária, na verdade, tentando fazer um estudo mais econômico possível, a gente vê aqui a anastomose da mamária com a descendente anterior, com uma oclusão da DA no seu leito distal e com um enchimento retrógrado dessa descendente anterior e de 2 ramos diagonais. Reparem que o leito distal da descendente anterior é tenuemente opacificado. Bom, deixaria isso em discussão. Em resumo, é um paciente com uma lesão crítica do tronco da coronária esquerda, uma lesão grave do primeiro ramo marginal, com uma ponte de mamária pérvia para a descendente anterior, mas que só contempla, do ponto de vista de revascularização, a porção proximal da DA, uma vez que há oclusão da porção distal e uma oclusão crônica da coronária direita.
Como eu havia comentado, esse é um caso comum do dia a dia, mas que está muito distante de ser um caso simples, ele é extremamente complexo. Eu tomaria a liberdade de acrescentar tudo que o Luiz Antônio Carvalho disse, em comentar que a anatomia coronária desse paciente de apenas 55 anos é uma anatomia muito comprometida e, portanto, o seu perfil funcional de circulação coronária também. Surpreendente o eletrocardiograma em repouso, surpreendente o ecocardiograma em repouso, mas não surpreendente a clínica e a condição funcional do paciente. Eu apenas devolvo a assistência aos nossos debatedores e a São Paulo a conduta. Me parece bastante claro que esse paciente precisa de revascularização miocárdica. A revascularização recomendada seria uma nova operação, uma nova cirurgia cardíaca, ou esse paciente poderia ser beneficiado com a intervenção percutânea. Eu devolvo isso inicialmente ao nosso corpo de debatedores. Estamos aqui hoje privados excepcionalmente por Alexandre Siciliano, como eu havia comentado, está no Instituto Nacional de Cardiologia operando, não pôde estar aqui e nós não tivemos tempo hábil de trazer um outro cirurgião. Então, eu trago para os nossos debatedores, de uma maneira absolutamente aberta a todos, a assistência em São Paulo. Revascularização cirúrgica, segunda operação, ou percutânea, também segunda intervenção percutânea. Fernando, Cláudio. Luiz, é uma decisão naturalmente complexa. Trata-se de um homem diabético, multivascular, com cirurgia prévia, com um score síntese bastante elevado, com oclusões. Naturalmente, que nós sabemos de dados de literatura que a cirurgia é superior ao procedimento percutâneo no diabético, no multivascular, com síntese elevado. No entanto, individualizando aqui para a situação clínica específica, eu acho que uma reoperação desse senhor não teria o mesmo impacto se o intervencionista conseguisse tratar essa descendente anterior, porque existe uma oclusão logo depois do enxerto de mamária na DA. É verdade que existe uma reperfusão retrógrada dos ramos diagonais, mas ele tem uma função preservada no septo, na parede anterior, na ponta. Então tem tecido viável ali, totalmente viável, tanto no eletro quanto no eco. Então acredito que, é claro, o que o cirurgião ia conseguir revascularizar ali? O território da marginal e, eventualmente, alguma coisa distal da direita. O território da DA, eu acho que seria muito difícil que está ocluído ali. Então, se o intervencionista achar que teria condições de tratar essa descendente anterior, eu ficaria com um tratamento percutâneo múltiplo, embora a literatura fosse desfavorável para o diabetes, mas nesse caso específico, sim. Cláudio Benchimol. Eu também preferia fazer o tratamento percutâneo nesse paciente. É um paciente já operado, a mortalidade cirúrgica de reoperação é maior, mais morbidade, um paciente diabético, eu preferia pelo tratamento percutâneo. Marcelo Assad. O meu raciocínio é igual ao do Fernando. Eu acho que esse doente, normalmente, a minha tendência é operar, mas é uma reoperação num doente com função ventricular normal e que o leito distal da DA praticamente não existe por uma abordagem cirúrgica. Eu tentaria também a revascularização percutânea. Fabrício Braga vai ser muito explorado no término dessa reunião para a gente poder reabilitar esse paciente, mas eu não posso privar do comentário dele sobre a estratégia nesse momento. Fabrício. Obrigado, Luiz. Absolutamente nada a acrescentar. Eu tentaria abordá-lo de forma percutânea, né? Embora as evidências de literatura apontem para uma vantagem melhor, mas talvez não para esse paciente. É pouco provável que esse doente tenha sido incluído em algum estudo clínico com essa gravidade anatômica aí. Ô Luiz, só complementando, é o paciente anticoagulado com abordagem percutânea. Esse doente é um doente da nossa prática clínica, cada vez vai ser mais comum e é um cuidado que tem que ter nesse tipo de situação. Nós vamos comentar sobre isso no momento oportuno. Esse doente, se tivesse na Ásia ou na Europa e também nos Estados Unidos, a abordagem é com microcatéter e o tratamento de revascularização. Essa é uma revolução que a gente está vivendo. Os microcatéteres e o tratamento da oclusão crônica tem revolucionado a abordagem desses pacientes, fazendo coisas que a cirurgia hoje não faz. Não é?
Porque a gente sabe que a cirurgia tem limitações de revascularizar esses pacientes. Então a gente vive hoje, é claro que a gente tem os custos dessas estratégias, são procedimentos, muitas das vezes, que envolvem grande habilidade. Agora, com certeza, tendo o Luizinho, tendo o Expedito, né, essa nossa ponte aérea, nós temos o que nós temos de melhor de intervenção no Brasil. Então, com certeza, esses pacientes, a revascularização percutânea feita de forma artesanal, ela pode trazer uma qualidade muito interessante para esse grupo de pacientes. E uma observação muito interessante do Expedito é justamente isso. É que muitos pacientes desenvolvem uma arteriopatia diabética e vai se tornar desglicêmico, né, confesso, tempos depois. Então, esse padrão de oclusão crônica, se o paciente às vezes não é diabético, mas é um paciente plurimetabólico, daqui a pouco ele se torna diabético manifesto. Muito obrigado, Evandro. O tema da sessão, desafio terapêutico no paciente metabólico, ele está absolutamente contextualizado. Ninguém tem dúvida em relação a isso. Acho até que o Alexandre Siciliano aumentou um pouco mais o tempo da cirurgia no Instituto Nacional de Cardiologia para não ter que receber um caso como esse. O Expedito foi muito feliz, Paruzzi também, revascularizar com enxertos arteriais onde? Para quais vasos? Nós vamos ver o procedimento, que a opção foi percutânea, quem fez a performance foi o Luiz Antônio Carvalho, mas o professor Kovac pediu novamente a palavra. Vamos adiante? Só uma observação interessante, que esse paciente tem um stent pérvio colocado em 2002. Então, isso, na verdade, nos dava uma segurança até um pouco maior, no sentido de avançar no tratamento percutâneo, contemplando toda essa discussão da probabilidade maior de restenose no paciente diabético, do eventualmente melhor resultado cirúrgico, mas dentro desse contexto nos parecia muito adequada realmente a abordagem percutânea, com a estratégia que era o que eu perguntaria para o Expedito, de que forma ele faria, mas seguimos exatamente a mesma ideia. Luiz, você pode levantar e mostrar a angioplastia? A ideia foi a abordagem inicial do tronco, que era uma lesão crítica, para que a gente pudesse... E na verdade, quando a gente tem um enxerto pérvio, ou para DA, ou para circunflexo, a gente diz que essa é uma lesão de tronco protegida. Mas é uma lesão de tronco parcialmente protegida, porque o segmento distal da DA também está ocluído. Então, a ideia foi abordar o tronco, estabilizar o tronco, para depois abordar o ramo marginal. Então, foi feita uma pré-dilatação do tronco. Pode ir avançando, aí já o tronco pré-dilatado, implantado um stent do tronco para a circunflexa, pós-dilatado na sua porção proximal e exatamente no ósteo da CX. A corda guia, inclusive, está através do stent lá de baixo. Implantado um stent, pós-dilatado o tronco especificamente, com um balão maior, como a rotina habitual de angioplastia de tronco, né? Isso a gente chama de pot stent, o balão em pote, né? E uma vez dilatado e concluído o resultado inicial do tronco, a ideia posterior foi a abordagem desse ramo marginal. Não me lembro, Expedito, o calibre do stent desse ramo marginal, mas foi 2,25 ou 2,5. Oi? Foi um Zeiss. Você não pensou em usar o BioFreedom? Não, nós não temos BioFreedom aqui, Expedito. Porque esse doente tem fibrilação atrial. Paroxístico. Eventualmente vai precisar de anticoagulação, então eventualmente numa situação que podia se usar um stent sem polímero, que com isso poderia reduzir o tempo de esquema de proprietário triplo.
De qualquer forma, é um paciente muito jovem, essa preocupação é um pouco menor. No doente mais idoso, sem dúvida nenhuma, essa é uma preocupação muito grande. Minimizar o tempo de terapia tripla eventual desses pacientes. Colocado no stent também na circunflexa, no ramo marginal. Um resultado bastante satisfatório. A dilatação final do tronco. Chamando a atenção que os vasos estão aparecendo. Agora a gente já começa a ver circulação coronariana. E como o expedito também chamou a atenção, com muita doença distal nesses vasos, né? Bom, estabilizado esse território, reparem que o... Diga. Esse stent de 2002 seguramente deve ser Cypher. Exatamente. Em 2002 a gente só tinha Cypher. O Taxus começou em 2003. Como usamos pouco contraste, a ideia foi exatamente essa, progredir para o território da descendente anterior. E, na verdade, foi bastante simples cruzar essa lesão. A lesão não me parecia, no momento, oferecer realmente uma grande dificuldade, uma necessidade de materiais especiais, como o Evandro chamou a atenção, com uma corda guia hidrofílica regular, uma PT2, foi bastante simples cruzar essa lesão. Não, eu sei por quê. Eu sei, só que ela tem um nome que me causa muita alergia. Pois é, não, eu ia fazer exatamente esse comentário, porque eu sei as suas tendências políticas. Eu também tenho as minhas, mas não chego a fazer essa restrição toda a PT2, não. Basta um, né? PT, basta um. 2 já é um pouco de exagero. Luiz, eu pedia que Mas você a maior restrição à concluísse... PT2, na verdade, é que, no fundo, é uma corda que tem um potencial grande de perfurar a ponta dos vasos. Acho que o ponto importante é que se conseguiu a revascularização do tronco da coronária esquerda, da circunflexa a partir do própria endoprótese que se insinua pela circunflexa, da marginal e agora o tratamento da descendente anterior, lembrando que a coronária direita com sua ponte de safena estava ocluída já há 15 anos. E na verdade foi possível recanalizar esse vaso, mas repare que também com muita doença distal. Muito bem. O resultado anatômico e funcional foi efetivamente auspicioso. Então nós vamos concluir o caso agora ensejando as seguintes questões. Terapia farmacológica pós-intervenção. Obviamente que a associação de 2 antiplaquetários com um inibidor direto do fator 10A, no caso o rivaroxabana, nós optamos em não fazer crossover para a pixabana, sabendo que existem senões nessa ação. E então vamos discutir quais drogas, por quanto tempo, e nos 5 minutos finais eu pediria que Fabrício Braga nos ensinasse a reabilitar esse paciente. Professor Ricardo Viváqua Cardoso Costa, dá uma cenadinha, o pessoal de São Paulo vê, está presente também na assistência e vai comentar. Vamos adiante. Adiante. Vamos ver a prescrição médica do paciente. Então observem, esse paciente obtém alta hospitalar, faz um follow-up, observem, bem próximo no consultório nos primeiros 3 meses, e agora com 6 meses, não está no diapositivo, mas ele volta ao consultório. Então observe, o primeiro trimestre mensal, depois abrimos um trimestre, formamos o primeiro semestre, num paciente com este nível de complexidade, com angioplastia de tronco, que agora também interessa circunflexa, marginal, a endoprótese é tronco CX, marginal e uma DA ocluída e que foi reaberta. Essa é a prescrição médica do paciente no regime de acompanhamento.
Observem que o enalapril continua em 10 miligramas. Reduzimos a dose do sotalol, porque o paciente fazia bradicardia bastante marcada, frequências eventuais abaixo de 50. Observem que a dose de aspirina foi reduzida para 81. A opção foi o ticagrelor. E a gente vai discutir isso de uma maneira pontual. Observem que a dose de rivaroxabana reduz-se de 20 para 15, atendendo a um pedido de Marcelo Assad. A atorvastatina foi a droga elencada, poderia ter sido rosuvastatina 40, optamos por atorvastatina 80. Então eu pergunto a Fernando e a Cláudio Benchimol sobre essa prescrição e o tempo da terapia dupla antiplaquetária associado ao inibidor do fator 10A. Tempo da associação. E passamos para Fabrício para ele reabilitar o paciente, professor Vivaco, e fechamos a sessão. Vamos lá. Luiz, obrigado pela pergunta. Naturalmente, em relação ao tratamento antitrombótico, ele precisa da terapia tríplice nos primeiros meses, isso é obrigatório, ele teve intervenção coronariana com vários estentes farmacológicos. Eu estou entendendo que esse senhor fez uma síndrome coronariana aguda no modelo angina instável, né? Angina em repouso, embora não tenha tido infarto sem supra. As enzimas foram negativas, o eletro não teve alterações. Eu faria aspirina em dose baixa, conforme está ali, 81 miligramas. Não faria ticagrelor, faria clopidogrel. Faria terapia com aspirina, clopidogrel. E a rivaroxabana, estou entendendo que está ajustada para um clearance entre 50 e 30, né? Que é o ajuste. Deixaria a terapia tríplice, aspirina em dose baixa, clopidogrel e o anti-10A por 3 a 6 meses. Ele tem um risco hemorrágico baixo, relativamente baixo, embora seja renal e diabético, mas ele é jovem. Resbled baixo. Resbled é baixo. Eu deixaria isso com 6 meses, se ele tolerasse, e deixaria 6 meses do tripla terapia, mais 6 meses de dupla terapia, tiraria a aspirina e deixaria rivaroxabana com clopidogrel por mais 6 meses, e depois esse paciente poderia seguir só com anticoagulante. Deixaria anticoagulante perene porque ele tem um risco tromboembólico acentuado associado com a fibrilação atrial. Marcelo pediu a palavra, mas Cláudio primeiro, por gentileza. Eu poderia fazer, em vez manteria o ticagrelor durante 2 meses e mudaria depois para o Plavix. Isso seria primeiro manteria o ticagrelor durante 2 meses e depois mudaria para o Plavix a longo prazo. Bom, Marcelo Assad, por favor, objetivamente. Lembrar que o ticagrelor com a Riva não foi testado. O ticagrelor só foi testado com a dabigatrana no Reduo PCI, onde 12% dos pacientes fizeram ticagrelor e 88% fizeram o clopidogrel. A Riva 15 na realidade, porque a orientação que quando você utiliza associado a uma aspirina ou um clopidogrel, você fazia a menor dose tolerável. Mas lembrar que o estudo que colocou em angioplastia a Riva foi o Pioneer, que foi um estudo com várias questões metodológicas questionáveis. Então, eu particularmente não faria a Riva nesse cenário, trocaria para a dabigatrana ou até mesmo a pixabana. Muito bem. A conduta do médico assistente, especificamente eu, foi manter essa associação por 6 meses. Na consulta agora de abril, exatamente com 6 meses, suspendi a aspirina. Vou manter a terapia antiplaquetária com ticagrelor e rivaroxabana até 1 ano. E confesso a vocês que quando nós chegarmos a 1 ano, eu vou avaliar a manutenção ou não. Nesse momento, não penso na suspensão do antiplaquetário, penso na manutenção. Chamo atenção para todos os critérios protrombóticos que esse paciente possui e para o critério hemorrágico bastante, digamos assim, razoável. Nosso querido Fabrício Braga, para reabilitar, temos 3 minutos. A reabilitação começa... diz 2 minutos para encerrar a sessão. A reabilitação começa dentro do hospital já, com elaboração precoce, etc, etc. Enfim, entrando especificamente em um programa de prescrição de exercício, esse paciente ganharia uma indicação absoluta, né, de reabilitação com supervisão médica se porventura ele tivesse
a um teste Kashmir menos de 6 MET, ou seja, um VO2 abaixo de 20, 20, qualquer coisa. Isquemia residual, embora pós-intervenção coronariana é muito complicado avaliar a isquemia residual, pode ainda existir alteração eletrocardiográfica e outros parâmetros hemodinâmicos que sugiram má desempenho ventricular às custas do fluxo coronariano durante o exercício ser muito dependente de vasodilatação coronariana, e se perde isso temporariamente depois de um procedimento, sobretudo com tantos estentes. Então eu não costumo valorizar muito esses achados quando a gente faz esse teste logo depois de uma intervenção, nos primeiros 30 dias. Acho que não é imprescindível ter um teste Kashmir do exercício, mas facilita muito a prescrição, mesmo sabendo que as cargas vão mudar muito rápido. E, mais do que isso, a gente tem um marcador prognóstico muito importante, que é o VO2. Um dado daqui a 6 meses de que as coisas estão dando muito certo, esse paciente melhorar a condição aeróbica. Isso aí é um dado muito contundente de que todo o conjunto de tratamentos, esse paciente é submetido a vários, está funcionando, se porventura daqui a 6 meses ele tiver uma condição aeróbica. E a gente é muito tênue, muito pouco exigente no que diz respeito ao que é melhorar a condição aeróbica. Ou seja, o VO2 tem que melhorar mais do que 6% depois de uma intervenção terapêutica. O programa de exercício, 150 minutos de atividade aeróbica moderada, O que significa moderada? Entre o primeiro e o segundo DMA, eu vejo com muito bons olhos um componente de atividade física intensa, sobretudo neste modelo de paciente. Existem alguns cuidados que a gente tem que ter com o controle glicêmico para o paciente não ficar assustado. O que significa atividade física intensa acima do segundo limiar ventilatório? E pelo menos 30% disso. Esse é o basal, o mínimo. Óbvio que associado a um treinamento de força também, que também a melhora de força nesse modelo de paciente está associado à redução de eventos no futuro. Muito obrigado, Fabrício. São 13 horas e 30 minutos. Nosso coordenador já acenou. Eu quero primeiro agradecer ao Helder pela sua magnífica apresentação, cumprimentá-lo, a todos os nossos palestrantes. André. Bom, pessoal de São Paulo, muito obrigado mais uma vez. Quarta-feira vamos estar juntos de novo. Teixeira, muito obrigado mais uma vez pela participação. Pessoal do Rio, muito obrigado. Quarta-feira que vem estamos juntos aqui. Obrigado a todos.